Você está preparado para viver uma era offline? Eu tenho saído por aí nas palestras, eu tenho percebido quantas pessoas não estão preparadas para viver esse momento offline. Mas não é porque eu estou dizendo, é porque o mundo está nos contando. E diante dessas semanas de design que há 2 anos eu me propus a visitar, Madrid, Estocolmo, Toronto, Nova York, São Paulo, Londres, Veneza, eu descobri que a gente está sim se preparando cada vez mais para esse momento em que nós não estamos preparados, mas que nós deveríamos. Nós estamos cansados do universo online. Espera aí, Adriano, a gente está falando do universo online? Sim, mas a gente está escolhendo cada vez mais aquilo que nós queremos ver neste universo online. Nós estamos acostumados, isso, claro, não vai sair de circulação, não é aqui o ponto da nossa discussão, mas a gente trabalha com o setor de arquitetura, design, decoração, mercado imobiliário, certo? A gente fala de um projeto que, para ficar pronto, pelo menos 2 anos de trabalho eu tenho, se não 10, quando estou construindo um prédio ou mais. Eu preciso olhar adiante. Então eu preciso entender o que o mundo está preparando para nos dizer o que fazer. E a sensibilidade hoje dessas respostas estão colocadas dentro da arte, do design, desses conceitos do comportamento humano que a moda traz na sua versão, mas que é complementada com a arquitetura, com esse abraço, com essa função, com essa necessidade de nos conectarmos, que só ambientes são responsáveis por isso. E ou a gente prepara-se para viver esse momento de conexão novamente offline, ou a gente não está diante dessas possibilidades ou não enxergando essas possibilidades. A inteligência artificial vem cada vez com mais força em diversas frentes para nos mostrar que podemos ser mais produtivos, mas se nós não formos inteligentes ao ponto de mapearmos e comandarmos essa inteligência, o que vai acontecer? Lembra antes da pandemia, em que a gente tinha a questão da ancestralidade, estávamos nos reconectando com as nossas raízes, isso já existia. Pois bem, veio a pandemia, alguns não lembram deste momento, e depois dessa pandemia a gente quis explodir, sair. Não sei se a gente ainda não está fazendo isso, hein? Olha esse boom de turismo para cima e para baixo. Mas a gente quis sair. 2022, com a Semana de Design de Milão, que é a nossa meca, é onde a gente vai, por exemplo, pegar um pouco mais e respirar um pouco mais disso tudo que anda acontecendo pelo mundo, através dessa semana de design, maximalismo, colorido, aquilo que absolutamente poderia nos deixar mais felizes, começou a surgir com tudo. Colaborações, co-brandings, mostras, situações em que a gente nos fez sentir melhor depois de tudo aquilo que a gente viveu. Mas isso não veio sozinho. Isso veio com força ainda para a gente poder olhar para a natureza de uma forma mais regenerativa, concorda? Nós precisávamos, naquele momento, sim, olhar para aquilo que está sendo destruído, porque não é no passado, ainda continua. E que será cada vez mais se nós não abrirmos os olhos. A regeneração começou a vir com um olhar mais sensível, com um olhar mais simbólico, com um olhar mais usual para o momento atual e futuro. Ou a gente se regenera, porque não basta mais só sermos sustentáveis, ou a gente está fora. Então, 2023 veio com mensagens, Bienal de Arquitetura de Veneza trouxe muito bem isso, falando sobre os materiais, sobre as possibilidades, sobre tudo aquilo que nós poderíamos fazer em virtude de nós mesmos diante da natureza, principalmente olhando os materiais. E, a partir desse momento, a gente começou a enxergar coisas em que as marcas estavam se expressando, mas não só uma expressão singela, elas estavam falando de uma forma para a gente acordar. Então começou-se os manifestos para cima e para baixo, e com isso vieram as cores. A explosão de cores veio para nos fazer olhar, refletir, parar intencionalmente para observar, porque junto com elas vieram os reflexos, vieram aqueles materiais que nos refletiam, que traziam cada vez mais brilho e potência para tudo aquilo que nós estávamos vivendo naquele momento. Quando a gente começa a observar 2023, 2024 e agora a gente entra com 2025, você, por exemplo, observou nas semanas de design que você frequentou ou que você pesquisou de forma online os títulos dessas semanas? Qual é o tema?
deste ano. Eu vou usar o título da Semana de Design de São Paulo, que é Mãos e Máquinas. Mas todos eles estavam ou estão, porque ainda teremos outras semanas de design, falando dessa forma. O ser humano junto com a máquina, qual é essa conexão? O que vai acontecer a partir de então? E aí vem a nossa grande conclusão, porque além do universo da arquitetura do design, a gente tem os outros universos nos dizendo que o parar, o observar, o ficar atento, o mundo offline, a saúde, tudo isso vale muito mais a pena do que qualquer outra situação. As fobias agora não são mais somente de coisas que nós tínhamos enquanto crianças. Hoje as fobias são de gente, são de situações em que muitas pessoas estão juntas. A gente se desacostumou a olhar nos olhos. Repara nas pessoas das quais você encontra durante a semana. Quantas olham efetivamente nos seus olhos para poder falar com você, para poder estar presente com você naquele momento, naquela intenção? Aí as grandes marcas começaram a fazer ensaios sobre situações na hotelaria, no spa, na saúde, em tudo aquilo que nós seres humanos usamos para poder nos reconectar ou com a gente, ou com a natureza, ou com tudo junto. Isso não é de agora, isso não vai parar imediatamente. Além dessas conexões, nós também temos, por exemplo, uma grande tendência acontecendo aí, que é o dormir melhor. O ser humano hoje faz turismo atrás de boas noites de sono. Procura no Google para você poder entender o que eu estou falando. Outro ponto, a saúde. Nunca se preocupou tanto com a alimentação e muito menos com essa vida que vai nos levar a anos adiante. Já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos no mundo. Sabemos onde e quem? Não. Quantos anos você vai viver? Eu vou viver. Nós não sabemos, mas a gente tem que se preparar para essa longevidade que nós até então não tínhamos. E isso só é possível se nós não enlouquecermos. Então a inteligência digital às vezes acelera a gente, faz os nossos dedinhos cansarem, faz as nossas fobias acontecerem, se a gente não controlar esse momento. Quando eu olho lá na frente e eu começo a enxergar o atual, olhando e dando valor àquilo que foi dito, feito e tendo sentido lá atrás, eu estou numa posição muito maior e mais elevada do que qualquer outra situação. Eu estou no controle. Por isso, o feito à mão, o artesanal, aquilo que está dentro do maximalismo, de grandes movimentos históricos, por exemplo, Art Deco, Art Nouveau, isso tudo está voltando. Não porque a gente está se inspirando somente nesses grandes movimentos, porque é necessário que a gente tome mais tempo para fazer as coisas melhor. É só você observar o que mais você enxerga quando você hoje pesquisa referências nas suas redes sociais. O que mais te chama atenção? É o ambiente absolutamente limpo, minimalista? Não. É aquilo que faz sentido, que conta história, que está conectado com um ponto e outro. É aquilo que nos faz pensar, que nos faz observar. Esse momento todo, maxi, que a gente hoje vive, olha as capas das revistas, estampando projetos maximalistas que há uns 2 anos, 3 atrás, a gente não via. Comece a relatar isso para você mesmo, porque esse movimento também não vai embora. A gente pode daqui a pouco não ser mais tão maximalista de uma forma esplêndida, porque eu gosto particularmente disso, daqui a 2, 3 anos. Mas a gente aprendeu com esse momento, a gente viu que a personalidade está inserida nesse momento e quanto mais pessoal, autêntico eu for no espaço que eu estou, mais eu vou querer viver socialmente, mais longe a vida me dará a oportunidade de ter. Eu tenho que ter saúde para isso. Então, todos esses pontos que eu estou te dizendo, todos esses momentos que eu estou fazendo você parar para refletir, se você chegou até esse momento do vídeo, você vai tirar suas conclusões. E você vai ver que um momento offline está chegando com tudo para poder ficar. Quando foi a última vez que você abriu a janela da sua casa e admirou simplesmente a visão que você tem? Quando foi que especialmente você parou para ler um livro, degustando ou assistindo uma série, chorando, interpretando? A gente hoje olha, inclusive nos reflexos nas redes sociais, digamos as novas gerações, mas que as outras também já acoplaram, trazendo essas fotos, essas referências dos anos 2000.
esses momentos em que nem eles próprios viveram, mas que eles sabem que eram seguros para os seus pais, que aí sim viveram. Essa nostalgia nos faz mais seguros porque traz memórias que nos remetem sentimentos. A era offline, ela está chegando com tudo, algumas pessoas já estão vivendo e não faz com que a gente abandone o universo online. Faz com que a gente fique mais esperto em relação a isso e mais seletivo. Faz com que a gente se torne curador desses conteúdos todos que a gente tem a possibilidade de alcançar, abraçar e produzir. Eu não preciso mais correr localmente em cima dos algoritmos para poder conseguir visualização, conseguir seguidor. Olha aí o que está acontecendo dos escândalos desses influenciadores que lá atrás eu vi em relação, por exemplo, ao universo do marketing surgir. Eu coordenei cursos de marketing. Eu sabia que isso tinha ali naquele momento seu grande estágio. Mas e agora? A gente vê novas redes sociais como o Substack, que eu vou deixar um link aqui para você com um texto sobre esse assunto um pouquinho mais detalhado, se você é visual como eu, também gosta de visualizar sobre isso. A gente vê as pessoas entrando no Substack, tentando fazer aquele formato de fórmula nas outras redes sociais para que você ganhe seguidor, para que você ganhe relevância. Se você não for inteligente ao ponto de realmente ter alguma coisa para poder escrever, você não vai conseguir isso. Então, gente, para observar. Use sim as ferramentas das redes sociais, as ferramentas dos alimentadores digitais, essas autonomias que nos fazem ser mais produtivos, mas para que a gente possa amadurecer um pouco mais esse nosso pensamento, essa nossa inteligência, para que a gente volte a ser inteligente. Mas isso é tema de um outro vídeo que eu vou gravar aqui para poder falar sobre. Eu quero, neste momento e nesses vídeos conectados aqui com você, fazer com que a gente pense juntos e a gente abra os nossos olhos para as possibilidades e oportunidades. Afinal de contas, aquilo tudo que acontece no mundo interfere direta ou indiretamente na gente. Então, a gente tem responsabilidade pelo mundo, concorda? E não é só alguém que gosta de palestrar, estar com as pessoas e conversar falando não. É alguém que literalmente acredita nisso. E se você buscar todo o meu histórico ou se você me acompanhar daqui para frente, você vai perceber que é verdade. Porque no mundo atual, e principalmente no mundo offline, a mentira não existe. Comenta aí, traz para mim os seus pensamentos, me envia mensagens para a gente poder continuar juntos nesses momentos daqui para frente e daqui a pouco nos encontrar, hein? Porque esse momento offline vai ter que fazer com que a gente se encontre em algum momento, certo? Tchau, tchau.